Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, muito boa noite a todos. Está entrando no ar nessa sexta-feira, dia 29 de novembro, mais um boletim repleto de informações sobre o Vascão. Aos que já conhecem o canal, meu muito obrigado pela sua presença e confiança nesse trabalho jornalístico. E para os que estão chegando agora, fiquem à vontade e me assistam até o final para poderem aí conhecer um pouquinho mais desse projeto. Bom, no vídeo de hoje, depois das muitas especulações que marcaram aí a semana do Vasco em termos de treinadores e jogadores para 2025, agora chegou a vez de focar nas quatro linhas, no real, no concreto. Ainda tem jogo pelo Brasileirão. Aliás, mais 3 jogos e o Vasco precisa somar pontos para seguir sonhando com uma vaga numa competição sul-americana em 2025. E neste sábado o time se depara contra o Atlético Goianiense, que já está rebaixado. Não tem pretensão alguma no campeonato, mas não deixa também de ser um jogo perigoso pela visibilidade que é jogar contra o Vasco. E o interino Felipe, visando a retomada das vitórias, deu uma cara nova à equipe, tanto em termos táticos como de peças. Eu vou te contar todo esse cenário, claro, trazendo também o outro lado, o lado do adversário, com a presença de um setorista lá de Goiânia. Então, se liga, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo e vamos em frente para mais uma jornada. Mas então, meus amigos, chegou a hora da verdade. Chegou a hora do Felipe estrear como técnico interino do Vasco, depois da demissão do Rafael Paiva na semana passada. Muito se falou aí que o ambiente mudou com o Felipe, que as expectativas aumentaram, mas fato é que é normal, né, esse tipo de coisa acontecer, ainda mais quando chega um treinador novo, mesmo que interino. E vale destacar também que o diálogo entre os jogadores e o Paiva já não era tão assim sintonizado, né? Tanto que saíram aí informações de que o vestiário já não estava naquele clima legal. Com isso, Pedrinho teve que bater o martelo na mesa e antecipar a demissão do treinador. Mas agora é Felipe, e o que muitos reclamavam é de que o antigo técnico não trazia ideias novas, repertório variado, prestigiava muitos jogadores que já tinham saídas certas para o próximo ano e pouco mudava aí em termos de peças. Não é verdade? Isso sem falar na insistência de jogar com 3 atacantes. Pois é, mas pelo que parece, com o Felipe a coisa vai mudar significativamente. O Felipe treinou a semana toda um novo esquema, com uma formação com 4 homens ali no meiuca, né, e deixando o Coutinho flutuando lá na frente e sendo responsável pela criação das jogadas para municiar a dupla de ataque. Em relação à dupla, a formação mais testada foi com Ryan e o Verratti. É sabido também que o Felipe vai privilegiar a prata da casa e tem a ideia de fazer essa mescla para dar um novo tom ao Vasco. Inclusive, outros jogadores que treinaram bastante no time principal foram o zagueiro Luiz Gustavo e o Leandrinho. O Leandrinho, inclusive, pode ganhar uma vaga novamente no time, mas no meio campo, não como aquele jogador de dobradinha de lateral como o Paiva fazia, né? Jogando ali ao lado dos volantes. Outro que foi testado no meio foi o garoto Esforça, que eu já adiantei aqui ontem, em conversa com seu empresário em primeira mão, que vai ficar em 2025 e está esperançoso em ganhar novas oportunidades do time. Pode ser um nome aí a ganhar essa vaga. O Felipe pretende dar mais oportunidades ao argentino e por isso ele também vislumbra um lugar ao sol nessa equipe. Como a cada treinamento o Felipe ensaiou muitas mudanças, fica até difícil cravar, né, um possível time. O que dá para cravar é que o esquema será bem diferente do que o Paiva vinha colocando. Não é a ideia do Felipe ir com 3 jogadores no ataque. Ele quer encorpar mais o meio para que possa ajudar na solidez defensiva, já que os últimos jogos o Vasco tomou uma penca de gols. Lembrando que para essa partida o Vasco terá o retorno do Matheus Cocão, que volta de suspensão. Por tudo que rolou entre a demissão do Paiva, o anúncio do Felipe, seus treinamentos durante a semana, que tiveram aí muita conversa, né, no dia a dia, são esperadas aí mudanças de postura por parte dos jogadores. Existiram cobranças tanto de comprometimento, né, nessa reta final, como de mais responsabilidade com o futuro do Vasco. E com isso, para que o cenário seja mais, já que o cenário, né, é mais favorável, já que estamos com um duelo contra o time já rebaixado, o Felipe aguarda uma atuação mais consistente e tem um time aí com um ânimo revigorado, com mais vontade em campo para buscar, no mínimo, uma Sul-Americana. A vaga para a Libertadores tem ficado cada rodada mais distante, apesar que os adversários também não estão se distanciando tanto.
mas as esperanças por uma classificação aí para uma competição internacional em 2025 ainda persistem. Sobre o provável Vasco para amanhã, vamos colocar aí um esqueleto e as dúvidas, porque como eu já falei, muitas peças foram testadas. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Pumita, né? O Pumita também treinou na titularidade. João Victor, Léo ou o Luiz Gustavo e o Lucas Piton. A meiuca aí com Hugo Moura, Matheus Carvalho, né? O Matheus Cocão, aí o Leandrinho ou o Esforça e o Coutinho. E lá na frente, o Ryan e o Verret. Te agrada caso se confirme essa escalação? Então comente e participe. Bom, agora chegou a vez da gente destacar o Atlético Goianiense, já rebaixado. Por lá é clima de fim de festa. Apesar disso, o técnico interino Anderson Gomes tenta apelar para o emocional dos jogadores para que essa partida tenha um chamariz. Ele andou afirmando aí que os jogadores devem buscar uma valorização profissional neste final de temporada, né? E nada melhor que começar com um triunfo sobre o Vasco. Mas quem vai falar deste clima do Atlético Goianiense, como a equipe deve chegar contra o Vascão, é o meu colega Henrique Alcaraz, da Band News lá de Goiânia. Henrique, chega mais, meu amigo, o que você tem para nos contar? Saudações atleticanas para todo mundo ligadinho aqui no canal do Detetives Vascaínos. Eu sou Henrique Alcaraz, setorista do Atlético pela rádio Band News FM, pelas feras do esporte. Tô chegando com um noticiário do Dragão que já está no Rio de Janeiro para a partida deste sábado contra o Vasco da Gama no estádio de São Januário. O Dragão já está rebaixado para a Série B do ano que vem. Está na lanterna da competição e joga essas últimas rodadas pela honra para não ter a sua pior campanha na história do Campeonato Brasileiro. Ela foi alcançada no ano de 2012, quando a equipe terminou em penúltimo lugar com 30 pontos. Então o Atlético busca nessas 3 últimas partidas conseguir pelo menos 5 pontos para chegar aos 31 e não ter essa marca negativa na sua história. Para esse jogo contra o Vasco, a equipe será novamente comandada pelo treinador interino Anderson Gomes, que deve promover pelo menos uma mudança na equipe considerada titular. A entrada do Shailon pela ponta direita no lugar do Alejo Cruz. No entanto, ele deve manter o esquema com 3 volantes ali no meio de campo. Então, um provável Atlético para a partida deste sábado contra o Vasco deve ter Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, Adriano Martins e Alex Vinícius na zaga, Guilherme Romão na lateral esquerda. No meio de campo, com 3 volantes, com Rony, Gabriel Baralhas e Haldney no ataque, Shailon pela direita, Derek centralizado e Luiz Fernando pela ponta esquerda. Essa deve ser uma provável escalação do Dragão para essa partida. Não deve fugir muito disso, porque o treinador Anderson Gomes só fez essa mudança na última atividade aqui em Goiânia. Então essa deve ser a provável escalação. Caso o Shailon não comece a partida, Alejo Cruz deve começar jogando pela ponta direita contra o Vasco da Gama, partida às 9h30 da noite em São Januário, tá bom? Um abraço para todo mundo e que vença o melhor nessa partida no Rio de Janeiro. Valeu demais, parceiro. Bom, galera, as cartas estão na mesa e você tá confiante pro Vasco de Felipe ou acha que vai ser a mesma coisa que o Paiva? Será que o Felipe vai conseguir extrair aí uma mudança significativa com esses jogadores? Olha, então vamos interagir juntos e bote a boca do trombone também nos comentários aí do vídeo. Tô indo, mas em breve tô de volta ao canal com muito mais novidades sobre o Vasco. Um ótimo sábado a todos, grande abraço e até lá.